Fala galera da Capcast, meu nome é Tiago Carvalho, estou aqui conduzindo mais um episódio da Capcast e hoje a gente vai falar sobre o contador atleta. Estou aqui com meu parceiro Érico Caruso. Bom dia, pessoal. Eu sou Érico Caruso. Atualmente sou diretor financeiro da CAP e estamos aqui para mais a CAPcast. E a gente, obviamente, trouxe dois convidados que faz total sentido dentro desse planejamento de assunto, que é Abraão, que é educador físico, e Jéssica, que é nutricionista. Então a gente vai bater um papo aqui para poder explorar bastante os dois, essa parte técnica sobre as duas áreas em comum. Então vocês estão convidados aí para participar desse grande episódio da Capcast. Então vou começar com o Abraão, que se apresenta. Abraão, conta um pouco da tua história dentro do teu rol aí de mercado. Então vamos lá. Hoje sou profissional de educação física, formado desde 2019 pela SES, a faculdade aqui de Caruaru. Tá? Hoje atuo como personal trainer, tá? E trabalho dentro da área de emagrecimento e dentro do processo também de hipertrofia. São duas áreas aí dentro da educação física, mas que tem cada um sua peculiaridade, né? Então trabalho com essas duas áreas hoje atualmente. Ótimo. É um amigo também, obviamente, parceiro aí de treino, inclusive. E Jéssica, que também é uma querida, inclusive minha nutricionista. Enfim, Jéssica, também expõe aí um pouco da tua carreira, de a tua área de atuação, enfim, fica muito à vontade e seja bem-vindo também. Obrigada. Meu nome é Jéssica Santos, eu sou nutricionista, sou gastróloga também. E hoje atuo tanto na área clínica quanto principalmente na área esportiva. É, Todos os processos de emagrecimento, como foi dito aqui, e tudo que abrange a questão de alimentação e comportamento. Quando a gente fala de alimentação, não é só a questão do alimento em si. Então, está muito atrelado à questão do comportamento, trabalhar isso durante todo o processo. Então, para dar início, até para a gente começar a contextualizar todo esse processo do assunto em si, e voltado, obviamente, para os contadores, que é o nosso grande desafio, tentar tirar um pouco o contador dessa zona de conforto e não fazer atividade física, até porque é meio que cultural da gente. Então, eu queria iniciar com os dois, primeiro com o Abraão. Quais são os primeiros passos que a gente da área, que acaba ficando aí, sei lá, 8, 10 horas sentado durante o dia, talvez não tira nem o tempo para fazer uma caminhada, nem fazer uma atividade física. Seria ideal começar por onde? Buscar algo que eu tenha mais afinidade, até para não ter esse choque de resistência de começar. Qual seria o primeiro passo para tirar os contadores dessa zona de conforto aí de ser até sedentarista, vamos E outra considerar coisa assim? também, né, Tiago? A pressão, né, na nossa profissão é Sem dúvida grande, nenhuma. cara, entendeu? Então a gente fica muito tempo ligado no computador e sentado na cadeira. Poucos intervalos a gente levanta para se esticar ou para. Muitas vezes tá ali fácil, já toma água, já continua ali. Quando você percebe, já se passou 4, 5 horas de uma manhã, não tem lanche, enfim, tem E todas foi essas assim, só foi particularidades. um copo d'água, né? Um Exatamente. cafezinho também, que É muito é cultural, né? muito cultural de contadores tomarem muito café. Então a gente poderia começar por onde? Até para tirar esse pouco Eu não desse. tinha nem esse hábito de tomar café, esse Tiago. Foi com um cliente meu, seu Luciano, em várias reuniões. Ele sempre tomava café e eu terminei me acostumando a Pegou o tomando hábito. café também. Perfeito. Para a gente falar um pouquinho sobre a questão dessa quebra de sedentarismo, né? Como a gente poderia dizer, né? Tem muito essa relação, principalmente na área do contador, passar, como eu digo, muitas vezes 8 horas de trabalho sentado. E aí foi uma coisa que eu tinha comentado com o Tiago. Muitas vezes você passa 8 horas sentado no trabalho, e aí quando você chega em casa, você vai fazer o quê? Televisão novamente. Então vê, nosso tempo de sedentarismo, tempo sedentário, gasto energético é Baixo. pífio, muito baixo. Então, assim, se a gente for analisar, ele é muito alto. 8 horas de trabalho, chega em casa, passa mais duas, três de frente a uma tela. Então, esse tipo de comportamento, ele vai trazer várias e inúmeras doenças, né? E aí é muito plausível trazer também a questão de quê? Da sobrecarga, principalmente na questão de saúde do contador. Então, quando a gente vem para essa sobrecarga de saúde do contador, teoricamente, quando ele passa muito longo tempo, que até tem um estudo até 2016, mas é um estudo clássico, é um estudo antigo, mas é um estudo clássico. Quanto maior o tempo, e principalmente de forma crônica, aí, vamos dizer, de forma contínua, que eu digo, ninguém trabalha só um mês e passa o resto da vida sem fazer nada. A gente passa anos e anos dentro de uma profissão. Então, isso de forma crônica,
E sem um nível de atividade física ideal, teoricamente vai me trazer muitos transtornos, como doenças arteriais, dislipidemia, obesidade. Então são vários e inúmeros casos. Abraão, por onde eu começaria para mim sair do sedentarismo? Uma coisa que eu sempre digo, na verdade, gosto não se discute. É uma coisa que eu sempre digo. Jéssica, ela ama o CrossFit. Então, teoricamente, ali é uma porta de entrada para ela. Foi uma porta de entrada. Então, acho que muitas vezes Tiago é da musculação. Então, acho que já outra é da natação. Então, assim, cada pessoa, na verdade, deve buscar aquilo que teoricamente faz com que ele tenha prazer em realizar. Porque imagina, eu tô lá, aí eu amo natação. Ah, mas eu vou pro CrossFit. Eu odeio o CrossFit. Isso é uma relação de uma pessoa. Teoricamente, ela vai fazer aquilo que ela não gosta, ela vai passar uma semana, duas, e teoricamente ela vai Abandonar. E abandonar. outra coisa, né, Abraão? Vem a dor, né? Isso. No CrossFit, como é uma carga muito pesada, acho que acredito quando começa a doer, meu velho. Ó, Né? na verdade, a questão da dor muscular, ou DMT, que a gente chama de dor muscular tardia, ela vai acontecer basicamente em todas as Todos os áreas, exercícios. em todos os exercícios, até porque o seu corpo não está adaptado, acostumado a uma rotina de exercício. Então, por isso que eu digo, as primeiras semanas, os primeiros meses são os piores da vida de quem está iniciando uma prática de exercício físico. Por quê? Porque teoricamente é onde a gente vê os níveis de dores maiores, porque depois o corpo começa a se adaptar e aquelas dores que já doíam bastante no começo já não fazem tanto sentido. Tá entendendo? Então, essa relação, independente da área de treinamento, de exercício físico, ela vai gerar esse incômodo. Mas aí, teoricamente, eu digo que a dor da beleza entrando. A gente brinca muito com essa relação. Então, acho que ela faz parte justamente de um processo. Principalmente dentro do processo que a gente chama, principalmente o processo de E hipertrofia. fazendo esse paralelo, Jéssica, até para incluir você também no assunto, obviamente puxando para a área que você tem afinidade, que tem expertise, que é a parte da alimentação nutricional. Desse processo de iniciar a atividade física, obviamente, talvez, não sei se tem algum estudo específico, mas vai fazer com que você tenha mais fome e talvez por conta que eu não tenha essa habilidade de saber, talvez até de pesar qual seria a importância ou não, quais são as melhores escolhas, para que você acabe não sabotando aquilo que você está iniciando, que é a atividade física. Então, está muito dentro desse perfil a parte do instrutor, do educador físico, com a parte nutricional. Esse paralelo de fazer as boas escolhas nesse processo de iniciar, o quão é importante para que você consiga até começar a ter as respostas que o corpo vai dar. Você ficar mais bonito, vai ficar mais. Enfim, como é que seria essa relação para poder fazer essas boas escolhas? E outra coisa também, né, Tiago e Jéssica, tem uma variante aí também, né? O home office. Muita gente hoje também adotou o Sim, home sim, office, sim, então tá sim. em casa, além de, pelo menos se fosse ao escritório, você dá uma caminhada, né? Porque eu tenho o hábito hoje, sabe, Tiago, de quando eu vou estacionar o carro, deixar ele um pouco distante, para ir até o elevador, para pelo menos dar uma caminhada nesse sentido, entendeu? E você, em home office, Dentro de casa. dentro de casa, Com tudo que já foi assim falado em relação à rotina de vocês, que é mais ligado a ficar mais sentado, e você também acabou pontuando em relação ao estresse. Quando a gente fala em relação, quimicamente falando, o aumento de cortisol ele é extremamente inflamatório, o que vai também contribuir com, por exemplo, escolhas alimentares. Vai preferir normalmente alimentos um pouco mais calóricos, porque vai ter uma quantidade maior de energia e o nosso corpo, num ambiente de estresse, ele vai precisar de uma quantidade maior de energia, não necessariamente falando, mas é como se ele pedisse essa quantidade maior de energia. Então você vai acabar procurando alimentos um pouco mais calóricos, procurando também se manter em alerta. Então é como se fosse juntando, vai colocando tijolinhos nesse comportamento que acaba sendo ruim. E o sedentarismo, a gente sabe que está ligado a diversas situações, como questão metabólica, questão cardiovascular, e que é importante dar esse primeiro passo, mas também dar esse primeiro passo de maneira coerente e correta. E eu acredito muito que a nutrição e o exercício físico estão atrelados. Inclusive, tem um estudo mostrando que quando você faz o exercício físico e você segue a dieta, é como se um firmasse mais o outro. As pessoas que só seguiram dieta, elas tiveram mais facilidade de deixar de seguir. Já quem estava praticando exercício físico, ela conseguiu ficar por mais tempo e evoluir mais naquele comportamento.
Por quê? Quando a gente está fazendo exercício físico, a gente quer automaticamente melhorar a alimentação. E quando a gente não está fazendo, é como, já estou aqui mesmo, então vou fazer o que dá. Então, um vai apoiar o outro. Por isso é tão importante, nesse início, também ter esse apoio da parte nutricional. Para que você consiga saber distribuir bem os nutrientes, até para melhorar essa questão das dores musculares tardias. A nutrição, ela entra muito aí nessa questão para ajudar na recuperação, para que a gente consiga ter uma recuperação melhor e não sinta também tanto, porque essas dores vão existir, obviamente, mas que você não sinta tanto e acaba também não lhe afastando, porque o que acontece é, a pessoa como inicia esse trabalho e aí sente muita dor, eu digo, não, vou parar aqui uma semana e depois volta de novo e nunca consegue evoluir. Então, é importante ir evoluindo gradativamente e entender principalmente que tanto dieta quanto exercício precisa haver uma manutenção, é preciso ir conforme também o que você pode, porque o que eu vejo também é muita gente quer começar já num nível muito alto. E é importante a gente tomar ciência do nosso lugar e trazer para a nossa realidade. E eu acho que, pelo menos o meu papel assim, na nutrição e quando a gente fala de dieta, inicialmente quando vai dar esses primeiros passos, nunca pensar em algo muito restrito, porque no geral a gente vê hoje em dia disseminação de muitas informações, mas muitas delas não tem nenhum entendimento científico. E aí você acaba seguindo muitas vezes orientações de um blogueiro ou de alguém que não estudou tanto tempo para isso. E aí você até consegue, às vezes, um resultado, mas por curto período de tempo, depois você volta. Então, isso gera muita frustração. E é um comportamento que acaba sendo cíclico. Então, a gente ir trabalhando gradativamente, evoluindo. Quando a gente fala numa dieta, não iniciar nunca com uma dieta muito restrita. A gente vai evoluindo de acordo com o que o paciente vai evoluindo também, como vai trazendo, como inclusive foi o seu caso, né? Quando chegou, a gente foi trabalhando gradativamente e conforme foi respondendo, a gente foi puxando um pouco mais a dieta e aí a gente vai evoluindo de maneira gradativa e também vendo a resposta do paciente, não passando nada além do que ele pode, do mesmo jeito que no exercício você não vai colocar uma pessoa que assim chegou para agachar com 100 quilos, eu não vou chegar numa pessoa e passar de cara uma dieta cetogênica, porque eu não sei como é que essa pessoa vai responder, eu não sei que comportamentos ela pode ter diante dessa dieta. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter esse acompanhamento próximo mesmo para que a gente consiga evoluir de maneira positiva. Até porque, acho que até nos papos que a gente já teve sobre o quão inteligente é o corpo humano, né? Sim. Então a gente tá ali na dieta há 2, 3 meses ou um mês, depende muito da estratégia que vai ser utilizada, mas o corpo se acostuma muito fácil com aquela quantidade de calorias. Então por isso que tem que estar ocorrendo sempre estímulos diferentes, tanto da parte nutricional, como também da parte do educador físico, né? Sempre adaptando a questão do treino para que o corpo não se acostume e não acabe gerando no paciente aquela sensação que, eita, eu estagnei. E aí muitas vezes você acaba abandonando a atividade física porque eu tô aqui treinando, me sacrifico, faço dieta e não consigo mais evoluir meu corpo. Mas o quão é importante sempre estar fazendo ajuste. Aí eu queria perguntar para os dois qual a importância de você fazer um trabalho personalizado. Porque hoje existem muitas facilidades. Na internet você coloca lá seu peso, sua altura, quer chegar em tanto, vai chegar lá um treino pré-pronto para você ou uma alimentação pré-pronta para você. Qual é a importância de ter esse tipo de trabalho e aliado, né, os dois, a parte também de esse controle das atividades com o controle alimentar? É ideal que seja feito dessa maneira para que você consiga sempre estar evoluindo. E às vezes até também você vê na internet, né, Tiago? A dieta da lua, né? Você pode tudo. Só não come a lua. Não, aí, fica a dica. Fica a dica. Essa aí não comi não. Outra coisa também, não sei se aconteceu contigo, Tiago, logo no início, né, da caminhada, Sim. da preparação física e da caminhada da dieta. Rapaz, quando eu chegava do exercício físico, meu irmão, dava uma fome, velho. Eu disse, será que eu vou aguentar passar esse período? Então, assim, é tudo um meio termo, né? Se você não usar o meio termo do exercício com a nutrição, você não vai conseguir. Vai chegar um momento também que eu já passei, certo? De dizer, poxa, tô fazendo tudo isso aqui, mas eu mereço, pelo menos ali no final de semana. Merecimento. Né? Uma coxinha, Esse um chama, churrasco. esse eu chama mesmo, velho. não merecimento, sabotamento. Eu sou apaixonado por coxinha. Pode botar uma coxinha. Fica a dica, Sheila, na próxima colocar umas coxinhas aqui. Isso, só pra nós, né? Aí, sei lá, inicia esse processo de
a adaptação da dieta para o paciente e esse costume e quão inteligente o corpo é para que a gente consiga ter sempre uma rotina de ter uma dieta, porque dieta está muito ligada à restrição, e não, você já falou aqui que não é isso. Sim, o nosso corpo realmente, ele é uma máquina perfeita, né? Deus fez da melhor maneira possível. E ele vai ter resposta adaptativa quando você faz qualquer tipo de coisa diferente do que está acostumado. O exercício e, por exemplo, a restrição calórica, que vai gerar um emagrecimento, ele vai gerar várias respostas adaptativas, tanto metabolicamente quanto em questão celular. Quando a gente fala metabolicamente, a depender do nível de emagrecimento, quão brusco ele foi, ele pode gerar adaptações em hormônios da tireoide, por exemplo. Ele vai aumentar alguns, diminuir outros, o que pode aumentar a tua fome. Ele pode fazer também, diminuir a questão da saciedade. Ele vai diminuir a tua taxa metabólica, que o que é a taxa metabólica? É a quantidade de caloria que tu precisa para sobreviver. Então, em resposta daquele emagrecimento, porque entende que o tecido adiposo é um tecido para o corpo. Ele entende como qualquer outro. Ele não quer perder aquele tecido. Então, ele vai fazer de tudo para que você recupere. Então, ele vai diminuir tua taxa metabólica e aí vai aumentar a tua fome, fazendo com que você acabe do que você perdeu, você volte. Então, por isso que é importante estar muito bem linkado o exercício com a alimentação, para que a gente vá realmente variando conforme o corpo vai respondendo. E por isso que também é importante esse acompanhamento de médio a longo prazo, eu digo, porque não é uma dieta que vai fazer você simplesmente mudar tudo. Você precisa desse acompanhamento para que a gente vá modulando com o exercício físico também, e eu acho que quando tem os dois, a gente consegue alcançar um resultado muito mais rápido do que ambos sozinhos. Não querendo colocar peso entre alimentação e treino, mas quando a gente para avaliar o treino, a gente está falando de 1 hora e meia do seu dia. A alimentação é o restante. Então, a gente precisa ter cuidado. E o que você também falou em relação quando eu treino, eu sinto muita fome. Claro que você vai sentir. Você gastou os estoques de energia que você tinha. E você precisa repor. E um grande erro que eu vejo muita gente, principalmente nessa questão do emagrecimento, que hoje a gente fala muito de nutrição, e muitas vezes nos veem, acho que como profissionais emagrecistas, e a gente não é. A gente não trabalha só nessa questão. Principalmente a questão do comportamento. Mas no ambiente pós-treino é um momento onde você vai ter mais fome. Pô, as células foram lá sinalizadas, as células musculares, que são células que demandam um pouco mais de energia e que foram, de certa forma, destruídas, elas vão precisar repor. Então, você precisa de uma quantidade maior de alimento. Tá correto, você tem que comer uma quantidade maior de alimento. É nesse momento onde você tem uma brecha maior de consumir uma quantidade de calorias. E muitas vezes as pessoas nessa questão toda de emagrecer, acaba negligenciando essa alimentação, não tem uma boa recuperação, continua com fome, piora a recuperação muscular, e aí vê o quanto de coisa que vai fazendo com que você pare esse processo, porque se tu não come o suficiente, aí tu vai ficar mais estressado, aumenta o cortisol é um hormônio, então o quanto isso pode impactar, o quanto é importante você estar junto, ter esses dois profissionais atrelados, assim, eu sempre gosto muito de trabalhar com os meus pacientes, quando diz, tô com acompanhamento com o personal, de ir lá conversar, dizer, como é que tá aí, vamos ver, para que a gente possa juntos pensar na melhor estratégia, para que quem seja o maior beneficiado seja o paciente, seja a pessoa que está buscando aquele objetivo, seja de emagrecimento, seja de hipertrofia. Mas esse acompanhamento de perto mesmo, para que a gente vá ajustando conforme a necessidade, é extremamente importante. E principalmente no começo. Entende? Muita gente fala de reeducação. Eu nem gosto muitas vezes de falar essa palavra, porque não existe reeducação. Pode ter acontecido uma educação de uma maneira não tão legal. Então, a gente precisa educar. Esse momento, esse início, é um momento onde eu preciso te ter mais perto. Eu preciso que você pergunte. Então, muitas vezes você fala, eu tô aperreando. Tiago, no início, muitas vezes falava assim comigo. Às vezes eu não respondia de cara, mas porque tinha outras questões. Mas, assim que eu podia, eu ia lá e explicava a ele, é assim, e a gente tá fazendo isso, por isso, por isso, por isso. Trazendo também esse conhecimento, porque acho que quando a gente conhece o que está fazendo, fica mais fácil a gente seguir. Se eu digo para tu comer um pão no pós-treino e tu tem o entendimento que pão é ruim, tu vai, toda vez que tu falando pra gente, tu olhar para aquele, vai dizer, meu Deus, será que eu devo comer? A chance de tu não seguir aquilo, devido a toda a construção que tu já teve, que tu vê, principalmente nas redes sociais, sim, a chance de tu não seguir é muito grande. Agora, se eu digo a tu, olha, durante o treino, tu foi lá e
tirou toda a energia que tu tinha das células musculares, tu precisa repor. Esse é o momento onde teu corpo mais vai utilizar Precisa. melhor essa quantidade de carboidratos. Entende que a célula que foi sinalizada lá foi a célula muscular. Então, o que tu comer vai para lá. Então, come teu pão feliz, aproveita esse momento aí feliz de comer. Além de estar junto também, né, Jéssica? Tem uns puxão de orelha, né? Que eu acredito que o Thiago já deve ter levado um pouco. Com certeza. Eu já conheço o Thiago. Não, olha, Tiago, Eu também ele. já levei também, né? Eu tô brincando, mas Tiago já levei. levou poucos puxão de orelha. Ele é um paciente assim que eu tenho muita Ué. facilidade. Eu brinco com ele que ele é uma das minhas cases aí, porque da maneira como ele chegou e hoje como ele está, ele teve uma mudança muito assim drástica e claro, isso não foi da noite para o dia, mas a gente conseguiu alcançar o objetivo que ele tanto almejava, um número aí específico, ele conseguiu chegar. É, e isso também, não só é uma realização para ele, foi uma realização para mim. Mas foi preciso uma confiança também no meu trabalho. Porque muitas vezes ele vinha me perguntar, Jéssica, é assim mesmo? Porque tá acontecendo isso? Calma. Só acredita que vai dar certo. E assim ele foi. Mas por quê? Porque houve essa explicação, esse entendimento, para que ele conseguisse ter uma adesão melhor àquilo que estava prescrito. Porque se você não entende, você não sabe o valor daquilo. Então a chance de você se perder é muito grande. Fazendo esse paralelo também com o que ela falou de confiança. Obviamente, para o educador físico é a mesma coisa, né? Porque você vai prescrever o treino e o paciente, o teu aluno, ele vai ter que mergulhar 100% naquilo que você está propondo, obviamente visualizando todos os objetivos que foram planejados para que ao longo desse tempo, que eu sou particularmente sou esse viés de que tipo, não é do dia para a noite, é uma coisa que vai ser construída de médio a longo prazo. Eu tenho um retorno hoje de talvez 5, 10 anos de academia que eu já venho fazendo. E, óbvio, quanto mais conhecimento feito, Jéssica colocou aqui, que é uma educação continuada, não é uma reeducação. Você está sempre aprendendo. Então, quando você aprende, é muito mais fácil você pensar duas vezes antes de executar. Então, pro teu lado também, Abraão, o quão é importante essa confiança no processo, no trabalho, no seu trabalho, e também a questão dessa adaptação do treino para a realidade, se é um cara mais gordinho, se é uma mulher mais gordinha, se é um cara que já quer uma definição maior de músculo na parte superior, se é uma mulher que quer uma perna assim, assim, assado. Enfim, como é que é todo esse planejamento e quanto é importante esse processo? Tá, sobre a questão desse processo, na verdade, tem alguns pilares da área do treinamento que a gente chama na questão de adaptação ao treinamento. Eu digo adaptação quando eu digo assim, de forma fisiológica, biológica, bioquímica, mas eu falo principalmente uma adaptação principalmente do cliente com o profissional. Isso acontece com a nutrição em qualquer área que a gente vai desempenhar. Ninguém chega a um contador Exato. sem ter uma confiança a ele. Feito. Então, em primeiro lugar, vem a confiança. Mas a confiança ela vem através de quê? De um bom trabalho. E esse bom trabalho, principalmente dentro de um trabalho personalizado, quando geralmente um aluno chega a um profissional, independente dele qual seja, muitas vezes é justamente através daquele contato primário. O contato primário é avaliar, teoricamente, como é que está aquele cliente. Então, teoricamente, por isso que existem as avaliações. Então, acho que essa avaliação nutricional, essa avaliação do profissional de educação física, vai me dar parâmetros iniciais de quem é Tiago, de quem é aquele paciente ou aquele aluno, o que é que ele tem de bom e o que ele tem de ruim para melhorar. Então, através do treinamento e o que a gente chama de periodização, vou começar a periodizar de forma sistemática. Então, vou sistematizar. Por isso que a gente diz exercício e atividade física são coisas distintas. Atividade física é tudo aquilo que teoricamente tem um gasto energético. Então, eu me levantar aqui e sair lá fora é uma atividade física. Exercício é algo planejado. Então, quando a gente procura um profissional da educação física, a gente procura para ter algo planejado. E planejado para quê? Para alcançar resultado. Então, quando a gente procura periodizar essa questão do treinamento, a gente vê os pontos positivos, os pontos fracos, e aí, teoricamente, dentro também do objetivo do cliente. E como você disse, cada um tem seu objetivo, cada um tem seu tempo para atingir aquele resultado. Então, eu vou pegar, Tiago está chegando aqui com 40% de gordura. Aí, Tiago chega falando de uma forma simples para a gente entender. 40% é o que a gente diz que é um percentual de gordura alto. Muito alto. Muito alto. Aí chega pra mim e diz, eu quero hipertrofia.
tá, será que esse é o momento de eu gerar hipertrofia para aquele aluno? Ou eu tenho que chegar a sentar com ele para que ele entenda esse processo que na verdade ele precisa de um processo de emagrecimento? Para depois pensar em Para ganhar depois músculo, né? pensar no ganho de massa muscular. E aí, teoricamente, a gente fala também, como você bem citou, a gente não fala de algo de uma semana, 2 semanas. Eu brinco muito, muitos alunos chegam. É engraçado, né? A gente engordar em 3 anos, quer perder em um mês. Não É vai por conseguir. isso, né? Assim, eu tô vendo que o planejamento, não é verdade, Abraão? Isso. Eu já tive assim, já tive experiência com educadores físicos que queria que eu fosse atleta, velho. Eu não tenho condição nenhuma de ser atleta. Então eu já passei por alguma fase lá, dizer, ó, tu tá treinando como atleta. Eu levei até uma bronca da minha nutricionista, mas tu não tá descansando como atleta. Porque o atleta, ele tem os momentos dele de treinamento, mas ele tem um momento dele de descanso. E o teu não, tu tem o teu trabalho. Quando vier descansar, É. se vier descansar bem, é à noite. E outra coisa, né? Fora, na sexta-feira você receber aquela mensagenzinha da Receita Da Receita Federal. Federal, o coração já palpita, É, já não entendeu? dorme, enfim. Ela só chega na sexta-noite. É. Né? É o sexto Coisinha boa. diferente, entendeu? Coisinha boa. É o Esse, sextor dos contadores. É, pronto, É por isso esse exatamente. planejamento, na verdade, não. Isso. Cada um vai ter que ter o seu planejamento. Por isso, Uau. essa junta tem que estar junto ao paciente, né? isso. E eu... Inclusive, eu não sei nem se tu sabe, mas foi responsável por uma figurinha que tá rolando aí no Zap. Ah, E Thiago, tá? Depois eu te passo. depois passa pra mim que eu quero ela. E outra coisa, né? Como você falou, né? Além dessa questão de olhar para a periodização, para a organização do treinamento, uma coisa que a gente fala dentro da nutrição, área da educação física, individualidade biológica. Exatamente. Então, o resultado que Thiago vai ter, talvez você não tenha o mesmo resultado. Ah, mas eu faço o mesmo treinamento que Thiago faz. Tá, geneticamente você é filho da mesma mãe, você tem a mesma Exato. genética teoricamente? Não. Então muitas vezes eu brinco muito com o aluno, quando eu tento gerar com que ele entenda esse processo, eu digo, ó, exercício, ele é um medicamento. O medicamento, como a gente diz de uma forma geral, para curar ou auxiliar na questão de algumas doenças, principalmente tirando a questão do sedentarismo, mas eu digo, quando eu faço essa relação com o medicamento, uma relação de quê? Você vai ao médico, tô com dor de cabeça, o médico fala o quê? Dá um dipirona. Se essa dipirona ela não lhe faz o efeito, o que é que ele faz? Ele vai continuar com dipirona e vai passar outra medicação. Outra A tendência é outra medicação. medicação. Outra Mais medicação. forte. Então, Exato. teoricamente, essa avaliação ela deve ser constante, essa periodização deve ser constante, avaliada, porque talvez uma prescrição de treino que eu tenha ali colocado, ali avaliado para aquilo, ó, vamos planejar para a gente fazer daqui a 2 meses tal tipo de planejamento. Pode ser que ao longo desse período você não esteja se adaptando bem ao medicamento que foi o exercício que eu lhe propus. Então, será que realmente meu estímulo não está sendo de forma fidedigna e adequada? E aí uma coisa que eu alinho também, o exercício por si só, ele não vai ser realmente que, como a Jéssica falou, ele por si só não vai gerar teu resultado. A gente está dentro de uma academia com personal ou trabalhando de forma individual, vamos botar hoje no máximo estourando 2 horas de treinamento. O dia tem 24 horas. As outras escolhas das Yeah. outras 22 horas. E as outras 22 horas, o que é que a gente está fazendo ao longo do dia? Será que eu estou me alimentando de forma adequada? Será que eu estou tendo um descanso de forma adequada? Então vê que todos os outros fatores externos, além do treinamento, ele afeta também no teu resultado. Então eu brinco muito que às vezes o aluno chega, a culpa é do personal que não me gerou resultado. O nutricionista. A Exatamente. Eu acho nutricionista que errou na a dieta. gente, eu mesmo, às vezes já me culpei, assim, de chegar, por que ele não conseguiu? Quando eu fui avaliar, ele não tinha seguido basicamente o que falou. Ou às vezes deixa de cumprir coisas básicas. Agora, quando você estava falando, eu me lembrei da questão da água, que você citou, tem vezes que nem consegue tomar água. Tem gente que chega lá, que diz que não toma nenhum litro de água. Eu vou chegar para essa pessoa e vou passar uma Ótimo. dieta mirabolante, com um monte de suplementação. E não digo para essa pessoa, olha, tu tem que, no mínimo, tomar aí 2 litros de água. Já é o dobro do que ele normalmente bebe. Já é o dobro. E ainda não é, porque quando a gente vai calcular, a gente pode calcular através do seu peso vezes 30 ml. É o mínimo que você tem que consumir. Então, se essa pessoa não vai, não faz o básico, por que eu vou pegar e colocar algo além? A gente precisa primeiro trabalhar a base. Então, muita gente não quer trabalhar a base, porque trabalhar a base é chato. Mas a gente não quer trabalhar. Quer ir logo lá, já chega. Qual a suplementação que eu vou tomar? Não vai tomar nenhuma agora. Primeiro você vai comer
e beber água. E Depois ele a viu na gente internet, né? É Exatamente. verdade. Então é uma coisa assim, que é um trabalho, acho, de formiguinha. E que muitas pessoas acabam não tendo uma adesão porque quer algo de imediato. Porque foi vendido hoje que você consegue algo de imediato. Sem Mas dúvida. eu acho que se a gente quer pensar em longevidade e algo realmente que você consegue sustentar por mais tempo, a gente precisa entender o processo e, de certa forma, encontrar um conforto nele. Para que você consiga ir evoluindo sem tanto pesar. Porque hoje em dia as pessoas veem tanto treinamento quanto dieta como algo horrível. Tipo assim, ai meu Deus, hoje eu devo pra academia, eu odeio. E não pode ser assim. Então é Tem o que que gerar você prazer. falou. Se não gerar Exatamente. prazer, Você tem que ter uma porta de entrada que vai ser o exercício que você goste, que você vai pra lá e que você se sinta feliz, se sinta bem, para que você consiga ir evoluindo. ô Jéssica, tem uma coisa muito importante que eu costumo refletir sobre. Eu não faço tudo que eu gostaria de fazer durante o dia. Tem algumas coisas que eu tenho que fazer porque é minha obrigação. Então, se eu olhar isso para tudo na vida, então é um exercício, é uma alimentação que muitas vezes a gente não gosta, mas o quão é importante beber água, o quanto é importante você se alimentar bem, o quão é importante você fazer o que tem que ser feito, que eu acho que é o primordial para qualquer área da sua vida, não só para esse papo de educador físico, atividade física e alimentação. Então, larga dessa besteira de pensar que, eu vou fazer só o que eu quero, ou só o que eu Só que eu gosto. tô A gente não feliz. faz. A gente não faz. É importante a gente chegar lá, fazer o agachamento, fazer o stiff, fazer aquilo que a gente não gosta, para poder realmente entender que dessa dor a gente vai gerar resultado. E aí, quando gerar resultado, é muito bom, né? Chegar lá, tirar uma foto e botar no Instagram. Eita, como tu tá tomando o quê? Tá tomando bomba? Não sei o quê, que é muito natural, mas ninguém Uhum. paga o O preço que tem que ser pago. preço. Entendeu? Então, assim, um das pautas que a gente vai colocar aqui em conversa é a importância da rotina, que, para mim, é algo muito importante e que todo mundo tem. Eu tenho Sim. minha rotina no escritório, o Mesmo Érico quem tem é a mesma. desajustado tem uma rotina. Exatamente. E o quanto é isso importante dentro da alimentação e dentro da atividade física. Rotina. Ter a rotina, sei lá, eu só treino, só consigo, Jéssica, só consigo, e Abraão, eu só consigo treinar 3 vezes por semana. Comece às 3 vezes por semana. Você não precisa treinar os 7 da semana, não. Inclusive, eu pego muito na orelha de Sheila, que é minha presidente hoje da ACAP, que tipo, ela começa a atividade física, faz, daqui a pouco ela dá uma estafada, some. É só, Sheila, faz 3 vezes na semana, faz 2 vezes na semana, Faz 3 meses, mas consegue aí pelo menos 2 anos fazendo três entendeu? vezes Porque na assim, semana? você vai começar a gerar essa rotina, e essa rotina para o seu corpo fazer bem. Então, automaticamente, não é só o caso de Chile. Chile é um exemplo que eu dei pela proximidade que a gente tem. A gente abertamente fala, conversa sobre tantas outras coisas. Mas quantas pessoas, quantos contadores que estão na China aí, que vai pra academia, ou vai pro CrossFit, ou vai pra natação, ou joga bola só no final de semana. Bicho, começa com a caminhada. Começa a fazer a caminhada 3 vezes na semana. Eu tenho um exemplo aqui de um amigo da gente bem próximo, que é Roberto César, que eu fico bastante feliz de ver ele todos os dias postando a fotinha dele no grupo que a gente tem em comum, Caminhando. fazendo a caminhada dele lá de 1 hora. Roberto é um cara que passa por dificuldades de perca de peso, mas é um cara que tá ali, pagando preço. Todo dia, 5 horas, assim, ele tá fazendo sua caminhada. E por que a gente não pode fazer isso? Porque se a gente não tiver a rotina de fazer as atividades, tirar um tempo pra gente. Olha, eu escutei uma frase, contador, que é muito importante. Nenhum CNPJ vale a sua vida, vale a sua saúde. Então, por mais que você pense, pô, eu tenho que produzir, porque isso contrapartida vai me trazer recurso financeiro, mas você juntar dele para depois gastar com medicação, qual é o nexo disso? Eu acho que não tem nenhum sentido. Então fica como uma forma de alerta mesmo, de não precisa você ser um atleta de performance, mas começa, faz algo, sai um pouquinho desse teu mundinho aí e tenta ver que fazendo isso você vai conseguir trazer tantos benefícios. Só tirando esse desabafo, né, Érico? Mas a rotina, acho que a rotina é importante dentro desse Mas processo. isso que o Thiago tá falando não, é É real. verdade, é real. Eu tiro por mim, entendeu? Eu, aos 35 anos, hoje eu tenho 45, mas aos 35 anos eu descobri que eu tava com diabetes. Então, ou eu partia, entendeu? Pra me cuidar, pra baixar. Eu tava com 100 quilos, pra poder baixar. Dizer, ó, bicho, é tua vida, cara. Ou tu vai morrer. Então, ou você parte primeiro de você com essa consciência, ou então você não consegue ir mesmo. Até porque tem esse mito também, né, Jéssica, que eu te falei, Abraão, do eu mereço. Eita, poxa, esse final de semana eu mereço. Sabotagem.
Eu mereço, eu mereço. Aquela coxinha ali. Já tô com a, É, já tô com a frase aqui na cabeça pra falar Da já. coxinha, sabe, Jéssica? E outra coisa, levando em pauta isso, né? Como você disse, aos 35, uma diabetes. Teu pai e tua mãe têm diabetes? Meu pai tem diabetes. Tem diabetes. Muitas vezes a gente vem de fator genético hereditário. Beleza. Mas é aquela questão, por quanto tempo eu consigo postergar meu fator genético hereditário? Já teve alunos que chegaram para mim com 63 anos. Ah, meu pai tem Alzheimer, minha mãe hipertensa, meu pai também hipertenso, eu não tenho hipertensão. Eu disse a ela, disse, boquinha de praga. Eu disse, não é boquinha de praga não, pode ser que um dia você venha a ter uma hipertensão. A conta chega, A né? conta chega. Mas vê, a mãe dela começou a ter uma hipertensão nos 40 anos. O pai nessa média. Ela começou a ter um pico de hipertensão aos 65 anos. Vê o quanto uma aluna teoricamente tem acima de 60 anos corre, joga bola, faz ciclismo, então assim, muito ativa. Então vê o quanto ela teve de atividade física para postergar esse processo. Então muitas vezes é isso. Como o Thiago disse, a gente só quer pensar no trabalho. Mas eu digo, quem faz o trabalho acontecer? O nosso corpo. Então, seu corpo, ele deve ser o bem maior a ser empenhado no trabalho. Então, teoricamente, a gente não faz isso. A gente, teoricamente, dá foco à casa, a trabalho, Tantas outras a coisas, né? tantas outras coisas. Mas quem faz tudo isso acontecer, o dinheiro entrar dentro de casa, muitas vezes vocês são contadores, não é teoricamente a receita, não, o CNPJ não é nada. Teoricamente é seu corpo estando bem com saúde. Tá entendendo? Então, acho que esse deve ser um fator primordial. Por isso que eu digo, talvez você começou a treinar há quantos anos? Com 35. Com Só 35. era aquele bate-bola de final de semana, entendeu? Então, veio o start de quê? Da doença. Então, será que o primeiro start que eu tenho que esperar realmente é a doença? Ou eu tenho que cuidar antes para que eu não venha realmente a ter um quadro clínico aí de uma doença, de uma diabetes, que é uma Seria diabetes irreversível, talvez, né? e muitas vezes irreversível. E como a gente vê, exercício físico, qual o benefício dele de tantos outros? Uma doença do século hoje é o câncer. Exercício físico, ele trata basicamente de boa parte dos cânceres, principalmente câncer de mama, que acomete muito as mulheres, e câncer de colo. Então, Além de outra doença que também vem cada vez mais se elevando, que é, além da obesidade, a questão psicológica. Depressão. Você fica ansiedade e depressivo, depressão. por quê? Você olha no Instagram, que a gente passa muito tempo também em tela, e você vai ver lá o corpo da mulher perfeita, o corpo do homem perfeito, e isso você quer replicar para sua vida, mas você não tem nenhum perfil para aquilo. Então, se você ficar só no si, de eita, se eu fosse assim, mas você não corre atrás, você não faz absolutamente nada para poder mudar esse cenário. Então, você vai só se prejudicar mentalmente e não vai conseguir fazer absolutamente nada. Isso aí. Exatamente. Trazendo aí toda essa questão que você falou, mental, em relação à organização de rotina, desde que tu iniciou a fala e depois quando o Érico falou, só me veio, quando ele falou da coxinha dele. Sim, eu sou apaixonado Que por não é uma coxinha. coisa que é fitness. Não, jamais, não É. Mas pode. tudo Mas se você vai partir, não pode ir para uma fitness, né? Se for pra matar a vontade, que seja É. com uma coxinha que vale a pena, né? Também sou desse time que tem que optar pela opção que vale a pena. Doses corretas. É. Mas quando tu falou em relação a que a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito, eu vi uma frase que eu carreguei ela assim pra mim há muito tempo, que é: você só é livre quando você faz o que não quer. Quando a gente fica refém de só fazer o que quer, a gente nunca vai atingir aquilo que a gente deseja. A gente precisa entender que há processos para tudo. Há processos quando a gente vai prestar um vestibular, você precisa se dedicar, você precisa estudar. Há processos no seu trabalho. E por que não no corpo? A gente precisa também se dedicar, tanto à alimentação quanto ao exercício. Se dedicar ali 1 hora no seu treinamento, se dedicar a organizar um pouco a sua rotina e dieta. E quando a gente fala de planejamento alimentar, muitas vezes não é só uma prescrição de um cardápio. A gente precisa ajustar a rotina. Porque, por exemplo, em relação à rotina de vocês, que vocês passam muito tempo sentados, que acaba que não tem muito tempo para fazer uma alimentação, por exemplo, um lanche, que foi um caso que a gente foi trabalhando isso com o Tiago, a gente precisa ajustar conforme a rotina. A gente precisa ver, poxa, se essa pessoa ela não tem condição de fazer aquele lanche, eu posso colocar um pouquinho essa caloria no almoço ou no jantar,
ver ou num pós-treino, ou às vezes também eu acho que é papel também de nós como nutricionista orientar essa questão da rotina, de você ir lá e dizer, ó, tua rotina não tá tão legal assim, por que tu não tenta fazer um treino de manhã? Porque, vê, se tu treina de manhã, tu vai liberar neurotransmissores que são importantes para se sentir bem, porque o exercício está aliado a isso, e aí trazendo também essa questão da parte mental. Quando a gente faz exercício, a gente libera neurotransmissores como serotonina, que são importantes e que faz com que você também tenha adesão ao exercício. E traz também a questão de, como é a palavra? Concentração. Também melhora a sua concentração ao longo do dia. Então, às vezes, chega um paciente que só treina à noite, e ele já chega para treinar muito estressado, mas ele tem uma brecha para treinar de manhã. Então, por que tu não treina de manhã? E assim tu consegue fazer um café da manhã mais robusto, porque tu consegue fazer uma alimentação em casa, que é uma alimentação importante. E assim a gente vai ajustando a rotina. E como também tu falou em relação à questão do Instagram, que eu acho que está muito relacionado a essa questão mental, em como a gente tem visto quadros de ansiedade e de depressão. Porque acho que antigamente, com os pais da gente, havia, obviamente, a comparação, mas a comparação era feita em momentos esporádicos, assim. Quando se encontrava, Hoje, né? hoje a gente acorda e a gente abre o Instagram e a gente já está se comparando. Seja com tudo. A gente se compara com o corpo, a gente se compara com a profissão, a gente se compara como pai, mãe. A gente se compara com tudo. A gente se compara com uma rotina. Será que minha rotina tá certa? Será que isso... Mas a gente não tá na vida da pessoa. E há um pouco tempo eu atendi uma pessoa que trabalha com mídias sociais. E aí ela falou uma coisa que eu fiquei assim, pô, a gente sabe que muito que a gente mostra lá não é a realidade no e cru, é um recorte Mínimo, né? ínfimo. E ela falou que às vezes ela acordava de 5:30 da manhã, postava foto e voltava a dormir. Isso me partiu assim, eu fiquei tipo, por quê? Por que tu não fala da realidade? Porque tem pessoas que estão se inspirando e quando ela não consegue se acordar às 5 horas da manhã, ela fica, por que eu não acordei? Tipo, minha vida não é do jeito que é pra ser, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. E não, tu não precisa, tu tem que ter uma dieta ajustada pra tua realidade. Porque eu, por exemplo, sou mãe. Sou mãe, nutricionista, metida a atleta ainda Atleta. mais. Antes era do CrossFit, agora querendo se arriscar aí em algo que requer muito mais dedicação. Eu não posso me comparar com nenhuma outra pessoa, porque ninguém está na minha pele, ninguém sabe das atividades que eu preciso cumprir durante o dia. Sem Então, é algo que a gente precisa dosar também, e entender a nossa realidade, fazer algo ajustado à nossa realidade, não à do outro. Mas que é o que é difícil, porque hoje em dia é muito fácil a gente se comparar. Então, por isso é importante você ter algo ajustado. A rotina, ela não lhe prende. Uma dieta, muitas vezes as pessoas têm rotina e dieta como uma prisão. Entenda como você quiser, como você quiser. Mas eu acho que se você faz tudo aquilo que quer, não tem nada acordado, você também está preso e fadado a nunca conseguir o que você quer. Então, onde você quer chegar? O que você precisa ajustar? Isso aqui é possível? Vou seguir isso aqui e vou fazer isso todo dia. Mesmo no dia que eu não estiver tão bem, isso aqui, mas eu vou fazer. E tentar ir trabalhando isso e evoluindo conforme você for progredindo e não o que é visto. dúvida. Porque a gente não pode estar se comparando pela régua do Com ninguém. outro. É. Porque o outro é totalmente diferente. Não só rotina, quando a gente parte também para a questão bioquímica. Eu não posso comparar. Até teve um congresso que eu fui que um professor lá usou uma foto de uma lagartixa e uma foto de um jacaré. Ele dizendo, uma lagartixa nunca vai ser um jacaré. Ela pode ser uma lagartixa, ó. Grande, né? Master Plus, mas não vai ser. Mas ela não vai ser um jacaré. Então tem pessoas que vão nascer um jacaré. A genética dela, filho, Paciência, né? vamos trazer pro carro. A genética dela vai ser uma Ferrari. Exato. E o seu é um Fusquinha. Mas vamos deixar um Fusquinha ajeitado. Deixa eu fazer só um paralelo que eu achei importante. Tem pessoas que acabam com a ansiedade de buscar e chegar em resultados, acabam tomando coisas que não devem. A gente fala de anabolizante, a gente fala de bomba, enfim, como queira. Mas acabam utilizando meios que a curto prazo você vai ficar com um corpo talvez espetacular, mas a longo prazo você vai prejudicar a sua vida por completa. Eu falo de saúde. E eu falo também de doença psicológica, enfim. Abraão, olhando por esse viés que foi bem abordado por Jéssica, né? De não se comparar. Nunca uma lagartixa vai ser um jacaré e vice-versa. Então, eita, eu vi fulano tem um braço desse tamanho, tem não sei o quê, e eu quero chegar, quero ser igual o cara e vou acabar tomando o que eu não devo. Quais são os prejuízos
para essa pessoa, esse indivíduo, a médio e longo prazo? Porque eu acho que o principal recorte deve ser, eu acho que é de médio para longo prazo. longo Quais prazo. seriam os grandes problemas que a pessoa que vai buscar meios mais rápidos acaba se atrapalhando? Deixa eu só contar um fato, Tiago, Conte, antes. à vontade. Jéssica e Abraão. Tiago sabe, eu tenho um hobby, certo? Com meus meninos, de se vestir de super-heróis. Que massa. É verdade, é verdade. Então teve um certo tempo, voltando ao Instagram, né? Eu estava no cosplay em São Paulo, com os meus meninos, eu tava vestido de Superman. Então eu tava me achando o máximo, tá entendendo? Então me foto no Instagram, então foto. Até um dia, quando eu voltei, aí eu escutei um comentário de um amigo meu, eu disse, o Superman, ele tem bochecha? Porque é aquele Superman que tá aparecendo e é umas bochechas muito grandes. Assim, meu Deus do céu, bicho. Tá vendo como isso mexe com Demais. Psicológico. o psicológico da Porque você pessoa. tá ali, quando você publica É. uma foto, você tá tanto com o viés de alguém chegar, eita, que massa, É, que massa. cara Esse é quer o sentido, né? e o cara criticar. Aí Exatamente. o cara Bom, pode olhar hater. logo a minha bochecha. né? Que hoje são os haters, né? Então, quanto isso pode prejudicar, você é um cara extremamente tranquilo quanto a isso. Mas se fosse outro perfil de pessoa, talvez não. Eu acho assim que essa questão é justamente a questão que se vem, isso ao longo de todas as décadas e atualmente, essa questão de comparação. Então, alguém comparou a algo que ele viu lá atrás, o Superman lá, todo bombadão, todo forte, sem Exato. bochecha, enfim. E não vai aparecer um Superman buchudo, né? Não, Tá esteticamente não se vê. Mas É, aquela não. questão, será que eu preciso ter aquele corpo para ser saudável? Tá entendendo? Então, é aquela questão. Ah, eu vou entrar se comparando. Ah, então o cara lá tem um bração, tem um corpo, tem um shape, como a gente diz. Eu tenho que atingir aquele shape. Tá, será que eu tô de acordo para suprir o processo muitas vezes de uma alimentação em boa parte muitas vezes restritiva? Será que eu bato quantidade calórica, que é uma parte aí de Jéssica, mas entrando nesse adendo, será que eu tô aí preparado para suprir uma carga de treino alta ou dependendo de como for planejado para mim? Então, teoricamente, são vários fatores para que eu chegue àquele resultado, tá? Então, muitas vezes o pessoal quer o quê? De forma imediata atingir aquilo que ele viu na internet, algo do tipo. Então, para mim ser um fisiculturista, aí muitas vezes o cara chega lá, treinar um mês, uma semana, e faz o quê? Ah, vou me encher de bomba anabolizante. Então, quando eu começo a usar ele de forma exógena, esse anabolizante, essa questão hormonal, a testosterona de forma exógena, glândulas da gente ela começam a parar de produzir. Porque se eu já estou recebendo de fora, para que eu vou produzir? Tem para que eu estar produzindo? Não. Eu já estou recebendo. Então vai, e como você disse, a médio e longo prazo, o que é que vai acontecer? O corpo, querendo ou não, vai se tornar como se fosse dependente. Então, se ele se torna dependente, eu vou tomar anabolizante pro resto da minha vida? Será que eu quero pagar esse preço por isso? Tá entendendo? Então, assim, são coisas que eu digo, são muito disseminadas pela internet. Mas será que o ponto negativo daquilo, como a gente vê, alguns tipos de anabolizante trazendo risco para a questão de câncer, será que eu abordo sobre isso? Então tem muito essa relação que hoje em dia é muito disseminada. Ah, gera resultado? Gera. Tem artigo científico hoje comprovando que pegou um grupo lá que não treina, só usou o esteroide anabolizante, e pegou aquele que teoricamente, vamos dizer assim, não treinava. Então eu fiz uma relação, eu não treino, não tomo anabolizante, eu teoricamente tomo anabolizante e não treino. Gerou hipertrofia, Hipertrofia. gerou crescimento muscular. Sem Ah, esforço sem nenhum. esforço nenhum. Ah, caramba, então Abraão tá dizendo que eu tenho que enveredar para esse lugar. Tá, eu tô dizendo que isso é um processo que acontece por esse uso. Mas vamos lá. E o pós? O custo Seria aquilo que a vem se fácil. pagar. O que Eu vem curto. fácil, vai fácil, né? E o custo a se pagar? Então tinha muitos amigos meus que chegavam e diziam, Abraão, passa pra mim a lista da anabolizante. Eu digo, eu não sou médico nem nada, não. Eu sou profissional de educação física, eu sei de exercício, movimento. Sobre isso daí você procura um endocrinologista, alguma coisa do tipo. Bom, veterinário, Ah, né? não. Porque... É o veterinário, né? Agropecuária, né? O meu cavalo. O cavalo. Então, às vezes dizia, porque fulano me indicou 10 tipos de hormônio, isso, aquilo. Eu digo, tá. Fulano te disse o que é que tu pode ter depois? Não, né? Isso. Eu Falta digo, informação. eu pô. digo não, porque não tem informação. Quem lhe vende no mercado negro, no underground, como a gente chama, ele quer vender. Ele lucra absurdamente Não dinheiro. quer saber Ele não quer o que vai saber o que é que vai depois. acontecer com você.
independente, ele quer sair, tá influenciado pelo dinheiro dele. Então, será que vale a pena o dinheiro que eu boto na bolsa de outra pessoa e minha qualidade de vida lá embaixo? Ou talvez ele quer até que você fique viciado, né? Vai se tornar, é um vício, na verdade, você vai ter. Então, teoricamente, claro, hoje tem aí alguns profissionais da área que fazem todo esse controle, como se chama aí a questão de controle hormonal. Então, às vezes, claro que ao longo da vida a gente começa a diminuir a produção hormonal. Então, por isso que se tem Reposição, né? testes e a gente entra numa reposição. Mas, claro, isso é com um profissional adequado. Não um profissional da educação física ou nutricionista que vai chegar e dizer, "Ó, a partir de hoje tu vai tomar a bomba, tu vai tomar esteroide anabolizante." Não, não é por esse lado. Então, se realmente você vê, como a gente tem alguns estudos também, eu gosto muito de um profissional, me esqueci o nome dele agora, e eu acompanho muito, ele é médico, e ele fala muito sobre a questão do uso de testosterona. Mas por quê? Muitas vezes quadro de ansiedade, quadro de depressão, muitas vezes vem de quê? Ah, o médico diz, não, toma remédio para ansiedade. Mas às vezes não é a ansiedade, teoricamente, que ele tem que tratar, tem algo que está causando isso. E muitas vezes está sendo causado por quê? Baixa testosterona. Já pediu a de Tiago já? Aí, Tiago, aí vamos dizer, aí você Já. bota muitas vezes Já. testosterona. Aí você bota testosterona baixo. Quando baixa, libido baixo. Imagina isso para um homem. É. Não só isso, tem tantos fatores Tantos outros fatores. atrelados. E quando a gente fala também, desculpa, Não, fica à vontade. em relação à prescrição, por exemplo, de hormônios, até por médicos hoje, quando é voltado para a questão estética, é proibido. É. Então, só vale realmente quando tem a necessidade, quando você mostra lá aquele exame que tem a falta, que você pode complementar. E quando a gente fala de, por exemplo, testosterona, que é o assunto e que sempre é tão falado e que é o prescrito na grande maioria das vezes, quando a gente fala do homem, por exemplo, com uma baixa testosterona, que às vezes chega paciente, mas se esse paciente ele está obeso, se ele não se alimenta bem, algumas deficiências nutricionais podem causar. Então, por exemplo, um paciente obeso, se você for dosar a testosterona dele, vai estar baixa. Mas você deve suplementar a testosterona? Não. Se ele emagrecer, o corpo dele vai voltar a produzir. Então, a gente primeiro tem que ir para a base, é sempre o que eu falo. A questão é que as pessoas inverteram a ordem. Ela não começa da base, ela começa do pico para baixo. E aí isso está o perigo. Porque se está muito disseminado, tem pessoas que mal entraram na academia e já está tomando hormônio. Então, assim, eu já fui muito contra qualquer tipo de uso de hormônio, dizer não, nunca, jamais. Mas é importante entender que, se você tem um nível de treinamento já muito alto, você usar por algum período, por algum determinado tipo de objetivo específico, ainda é aceitável, porque você tem um nível de treinamento muito bom, você vai conseguir suportar e vai aproveitar aquele efeito ergogênico que o hormônio tem. Você tem um Porque- objetivo claro para aquilo, né? Exatamente. Mas, se você não tem uma boa base, tu não vai aproveitar bem. Por quê? Quando a gente fala do uso de testosterona e a gente vai logo linkar para toda a questão de você pensar num cara malhadão, músculo, tem várias pessoas que tomam doses cavalares, literalmente, e não tem o shape. Por quê? Porque não vivem um processo. Então, muitas vezes, até essa questão do uso de paradinhas, suco, seja lá, bomba, o que você quiser falar, descredibiliza o processo do outro. Porque quando você emagreceu, tá tomando o quê? Não tô tomando nada. Uhum. Eu fiz dieta, eu acordava cedo, Exato. eu fazia cardio, Sim, o eu processo. seguia a alimentação certinho, saía 1 ou 2 vezes na semana, algo muito pontual. Mas ninguém quer. A pessoa Isso vai aí já aconteceu comigo também, essa mesma situação. Vai Des- tomar no quê? descredibilizar É. o seu processo, É. o seu empenho. E que não é assim. Que você pode tomar bomba, mas você não vai conseguir ter um corpo de um fisiculturista se você não fizer a dieta, se você não treinar. Ou do Superman, né? O do Superman não vai chegar lá. Você precisa entender o processo. E quando a gente fala de hormônio, é um tabu muito grande. Porque é algo ainda que a legislação no Brasil proíbe, já teve um tempo que foi possível, agora proibiu, e aí estão para voltar, e fica toda essa questão, se é legal ser proibido ou se não é. E quando a gente parte para o mercado negro, que você falou, muita gente vai lá e só tá querendo ganhar o teu dinheiro, às vezes você tá comprando uma coisa que não é. Em uma atualização que eu fui mostrando em relação às amostras que foram pegas para fazer o teste, 80% não tinha o que era para ter, ou não tinha a quantidade adequada do que era para ter. Era uma mistura
completamente diferente. E aí, o que é que isso vai interferir no teu metabolismo? O que é que vai interferir também na tua questão mental? Quando a gente fala do uso de testosterona, a gente tem que pensar que a gente não existe, não tem só receptores de testosterona no músculo, a gente tem mais ainda no coração. Então, uma das questões que se fala tanto do uso indiscriminado do hormônio é a questão da saúde cardiovascular. Então, você pensa, se teu músculo está hipertrofiando, o teu coração pode estar muito mais. Se tu hipertrofia teu coração, e aí? O que é que vai adiantar o shape? Então, muitas vezes isso não é falado. A pessoa vai lá tomar, mas não se conversa sobre isso. Tipo, beleza, você quer tomar, esse é o preço. Você quer pagar. Se você quiser pagar, meu irmão, a vida é sua. Você faz o que você quiser. Agora, se você não sabe, você toma sem saber. E depois, quando chega a conta que tu vai fazer um exame cardiovascular e dá uma arritmia, que tem lá uma certa hipertrofia do teu coração, e aí para reverter? Quando a gente também fala da questão mental, o uso de anabolizante também vai ter esse desajuste. Ele vai alterar o humor, ele vai também diminuir a produção da testosterona endógena. Então, o que isso pode acarretar quando tu fizer uma pausa? A gente tá chegando agora no final do nosso episódio do podcast. Eu queria só fazer aqui um bate-bola bem rapidinho com o Abraão e com Jéssica. Sei lá, o top 3 dos vilões da dieta. Sei lá, dos pacientes que você já atende, Jéssica, qual é os principais queixas de, eu abandonei a dieta por conta disso, disso, disso. Tá? A mesma coisa para Abraão, que já acompanha aluno e também tá ali no dia a dia de salão, tá ali no dia a dia de acompanhamento. Sei lá, o top 3 de o que leva o teu aluno a procrastinar ou a querer não fazer aquele tipo de exercício e qual é a metodologia que vocês utilizam para poder demonstrar isso de forma muito clara e objetiva. Começa, Jéssica, por favor. Eu acho que top 3, não nessa ordem, Sim, mas a questão da comparação, eu acho que dificulta muitas vezes a adesão, porque você vê o outro e você quer fazer o outro igual ao outro, e aí acaba que não se compromete com o seu processo e fica naquela briga de você não sabe por onde seguir. A outra questão é, poucas pessoas têm um objetivo nítido de onde quer chegar. Se você não tem um objetivo nítido, a chance de você sair do caminho é muito grande. Agora, se você tem algo nítido, eu quero chegar nisso aqui, você consegue, que foi o seu caso. Você chegou pra mim e disse, Jéssica, será que um dia eu consigo chegar em 16% de gordura? Você consegue? Agora a gente tem um processo aí trabalho grande. pela frente. Você quer, você disse, quero. Então vamos lá. E você conseguiu, mas porque você tinha um objetivo muito nítido. Se você não tem, a chance de você deixar isso de lado. Qualquer lugar é lugar, né? Exatamente. E o terceiro é principalmente a questão do comportamento com a alimentação. Hoje em dia a gente tem uma relação com a alimentação muito desregulada da grande maioria das pessoas, onde ela é vista como a única fonte de prazer. Como você falou tantas vezes da sua coxinha. E eu acho que a gente não pode desvincular totalmente a alimentação da questão afetiva. Porque a comida é afetiva. Por exemplo, a gente come uma comida da casa da avó que só tem um tempero lá. Você vai se privar de comer aquilo eventualmente? Não. Não. Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio para que a gente consiga conviver com isso. Porque a comida tem toda a questão afetiva. Mas em alguns momentos ela só vai ser para te nutrir. Porque Sem tu dúvida precisa consumir aquela quantidade e pronto. Você não pode só linkar o prazer e o conforto à alimentação. Existem outras coisas. Você pode ler um livro, você pode assistir um filme, você pode fazer exercício físico que vai liberar neurotransmissores que vão trazer toda essa questão de conforto e bem-estar. Então é importante a gente trabalhar isso. E eu acho que os grandes vilões são isso porque como hoje em dia as pessoas querem tudo muito rápido e isso demora um tempo para ser ajustado, acaba não tendo um comprometimento, o que, obviamente, compromete o resultado final. Então, acaba que vivem em ciclos. Consegue focar por um determinado tipo de tempo, e aí tem esse hiperfoco e fica lá, e depois não consegue colocar aquilo para frente. Eu gosto de falar que muitas vezes, por exemplo, o emagrecimento, principalmente, a parte mais difícil não é o emagrecer, a parte difícil é a manutenção, porque requer um cuidado, você certeza. precisa estar lá. E não é só, tipo, com um profissional, é de você com você mesmo. Você vê, eita, não, agora eu acho que eu exagerei demais, não, eu preciso dosar um pouquinho mais aqui. É você encontrar o equilíbrio. E por isso é tão importante a educação, porque quando você sabe do que você está fazendo,
fica mais fácil de você, tipo, pô, eu saí um pouco da linha. Eu só preciso voltar. Eu não preciso novamente criar, tipo, fazer algo extremamente desgastante ou algo mirabolante para poder retornar aquilo. É só voltar a fazer o que tem que ser feito e que o corpo responde bem. Abraão, tu. Vamos lá. Sobre como, da mesma forma, não vou elencar por ordem, na verdade, mas aí um dos pontos que eu gostei muito que a Jéssica falou e trago também para a área da educação física, do treinamento, eu acho que é justamente a questão do objetivo. Porque muitas vezes você chega na academia, por que eu tô indo pra academia? Eu vou pra treinar. Tá, mas qual o objetivo? Então, muitas vezes a gente chega na academia, chega o professor e diz, professor, eu vim pra treinar. Tá, o professor não tem uma avaliação física, o professor não tem um controle daquele aluno, o aluno não faz uma dieta, o aluno dorme mal. Ah, eu quero emagrecer. Tá, quando a gente sabe do objetivo daquele aluno, será que ele segue o processo? Tá, seria o ponto 2. Então, primeiro, basicamente, aluno que muitas vezes não tem o seu objetivo bem claro e principalmente claro com ele mesmo. Eu acho que é muito isso também. E segundo ponto, a questão do processo. Eu acho que esse processo, na verdade, que é um processo árduo, lento, e por isso que eu digo, muitas vezes se compara, quer se comparar com um cara que está lá, muitas vezes acontece que, fulano tem resultado em 3 meses. Tá, fulano. Mas será que meu processo ele não é mais lento? Então acho que suportar esse processo, então principalmente o processo, vamos lá, hipertrofia. Hipertrofia, para quem sabe, não é um processo rápido. Ele é até muito mais lento do que um processo de Emagrecimento. emagrecimento. Aí muita gente chega para mim e diz, eu quero um processo, quero ter hipertrofia, quero aumentar 10 quilos de massa muscular em um mês. Digo, opa, a gente tem que suportar o processo. Esse processo ele é muito longo. Então, teoricamente, a gente vai elencar isso aí para um ano, vamos estar 2 anos, vamos trabalhando o processo. Então, acho que esse processo muitas vezes tira você muitas vezes da rotina de treinamento. E esse processo que você não suporta, você não chega ao resultado, ou pelo menos no mínimo do resultado que você queria, e faz com que você faça o quê? Não tenha adesão, você sai da academia. Treinei uma vez na semana, treinei 2 vezes semana que vem, e eu não tenho essa Rotina, né? continuidade, eu não tenho essa rotina, o que é que vai me fazer? Teoricamente não me gera resultado. Porque o que causa prazer a gente? Resultado. Chegar naquilo que teoricamente eu quero chegar, tá? Sem dúvida nenhuma. Então, se eu não chego, batalha, 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 não chego. Batalha, 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 não chego. Se teoricamente acontece isso, você vai cair no meio do caminho, tá entendendo? Então, e eu acho que o ponto 3 eu acho que ele também de suma importância, é principalmente a questão profissional. Eu acho que ela é de suma importância. Como a gente viu até um caso de uma blogueira aí, falando um pouquinho desse ramo de internet. Não sei nem se ela é blogueira na verdade, mas chegou uma menina que ela é gordinha, ficou até bem disseminado dentro do Brasil, que ela disse que a academia não é para gordinhos. Será que a academia não é para gordinhos? Mas por quê? Porque ela disse que chegou lá, o profissional muitas vezes só queria saber das gostosas, das mais bonitinhas, isso, aquilo, outro. Então esse acompanhamento de um profissional que esteja realmente capacitado e que realmente está ali desempenhando um papel de gerar resultado num cliente, num aluno, e ele realmente está preocupado com o resultado, ele sim vai lhe gerar esse resultado. Então a gente vai seguir todos os outros pontos. Então acho que um profissional suportar esse processo, teoricamente, e ter esse objetivo. Então quando eu tenho esses 3 pontos, tenho o meu objetivo. Tem um profissional que vai me ajudar nesse processo. E eu suporto esse processo, eu digo a você, é muito difícil da gente parar no caminho. Ótimo. Para a gente fechar aqui, eu queria também deixar algumas informações para o nosso associado, né? Que é uma das nossas molas motrizes aí de continuar com a CAP, cada vez mais forte, cada vez mais diferente daquilo que já foi da sua concepção. Enfim, a gente vem inserindo e eu coloco isso com muita naturalidade, porque enquanto presidente na última gestão e agora no departamento de eventos, a gente veio buscando trazer mais movimento para o associado. Então a gente reconstruindo, não, voltou com o time de futebol que a CAP tinha há muito tempo atrás. E a gente conseguiu reavivar isso dentro dos associados, conseguimos, através desse fato, conseguir outros associados. Então, a gente aí, nos últimos 2 anos e meio, teve esse desafio de colocar de volta o futebol para a CAP. Foi doloroso, né, Érico? A gente foi a gente um popular no Cata. Foi. Foi uma ciclana, eita, foi, não sabe jogar bola, mas traz, para trazer número, porque
eu acho que gera esse sinal muito claro para o nosso cliente, que é o associado, de que a gente está preocupado também, não só dele ser mensalista, ser o cara que está ali pagando todo mês, mas a gente se importa com você. Então, a forma que a gente se preocupa com você é trazendo bons cursos, cada vez mais a diretoria indo atrás de inovação, de bons parceiros, e por que não? A atividade física também está nesse processo. Então, eram um dos desafios que eu tinha na época até de planejamento mesmo, de colocar no papel e executar. A gente conseguiu colocar, inclusive teve até esse. Esse ano a Foi, gente foi campeão pela primeira vez. Primeira Então, vez. assim, Antes a gente só levava lapada. era só lapada do popular, mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu levantar o primeiro troféu. Participamos, Sem levar nenhum gol, né? sem levar nenhum gol. E aqui é da de qualidade. Outra coisa muito importante, talvez até o contador não saiba, tem o campeonato brasileiro de contabilidade. E que não é para fazer cálculo não, nem fechar folha, nem imposto. É de esportes. A gente participou também no ano passado. E a gente foi levou até terceiro. o técnico também, Foi. né? Tem Aí- técnico também. É um negócio extremamente organizado e, óbvio, sempre pensando em melhoria. A gente foi terceiro colocado desse campeonato lá. Então a gente conseguiu levar uma quantidade pequena de comitiva, até porque era um processo ainda um pouco lento. Eu espero que no próximo campeonato, acho que no próximo ano, 2025, a gente consiga levar uma comitiva. Vai ser, parece que no Rio Grande do Sul, o evento. Então, assim, a ideia da gente é disseminar isso. Outro ponto importantíssimo que a gente trouxe, que foi a corrida. A gente fez uma corrida ano passado que, assim, foi uma realização pessoal minha, que era algo que eu queria implementar, né? Sabia que existia restrição, porque dificilmente você vê um contador que é corredor, que gosta de fazer atividade física, mas a ideia da gente era se movimentar. Então, quem consegue caminhar, caminha. Quem consegue correr, corre. E também é um evento que não é só pra gente, é pra população, Pra sociedade. para a sociedade em geral. Então a gente entrega isso também, não só para os nossos associados, mas para a sociedade como completo. E, inclusive, esse ano, a gente tá já deixando aí já um briefzinho, que esse ano vai ter a segunda edição, se Deus permitir, e talvez até maior do que foi a do ano passado, com mais elementos, com mais possibilidades. Então, assim, eu espero que o recado ele tenha chegado ao pessoal. Queria agradecer, obviamente, a todo mundo. Abraão, como é que faz para as pessoas Não, só fora outra coisa também, Tiago, o social, né? Sim, Tem um futebol solidário, sim. que a gente arrecada Alimentação para alimentos, entregar né? a Tem essa população mais parte também, pobre. além do lazer, do Da exercício, brincadeira, da né? brincadeira, tem a parte social também. Que é muito importante. A gente entrega não só o básico, que seria curso, mas também entrega para o social. Então a gente está preocupado com tudo. Veja, você imaginou um contador jogando no campo do Central? Exatamente. Acho que é um sonho No de campo qualquer, profissional, né? de qualquer menino que era lá atrás, né? Participar disso. Participar disso, entendeu? E extremamente organizado. Com filmmaker, É, com com foto, saída do vestiário. música de Champions. Então, assim, é extremamente agregante e bem inovador. Segurando a mão dos meninos. Participando de tudo. Aí, assim, a ideia da gente cada vez mais é entregar mais. Eu queria, obviamente, pedir que quem quisesse falar mais um pouco com o Abraão, com o Jéssica, onde é que procura, qual é a rede social que vocês mais atuam, onde encontra vocês, enfim, fica à vontade aí para poder falar um pouco sobre Deixa o eu trabalho. só fazer uma pergunta, porque Thiago viu já. Eu comprei a roupa do Wolverine, tá? Wolverine. Vai assistir. Vou assistir fantasiada junto com o meu menino. Muito bem. Será que ainda dá tempo de Thiago não vai ser de um Deadpool, né? Deadpool, Deadpool. Será que vai dar tempo ainda de não ser um Wolverine bochechudo ou buchudo? Rapaz, Quando temos é aí uma estreia, quando semana, é né? estreia? 25. Uma semana. 25 de julho, É, uma semana. desafio. Esse desafio aí é só a mão de Deus mesmo. Porque é uma semana sem condição. Não dá, né? Como eu disse, Obrigado. o processo é lento, mas a gente chega Vamos pro lá. número 2, então, né? O segundo filme, né? Quando sai o próximo, a gente se prepara daqui pra lá, né? Abraão, onde é que as pessoas te procuram para bater um papo, para poder talvez, enfim, conversar mais sobre um pouco e automaticamente conseguir ter essa conexão, né? Que eu acho que é o importante, a gente conversar aqui sobre, mas a gente ter essa comunicação, essa conexão com pessoas que talvez precisem do suporte de vocês. Não, é assim, tudo na vida, na verdade, tem um trabalho multidisciplinar, né? Eu digo assim, tem esse conjunto, né? Meu, querendo ou não, eu sempre preciso de nutricionistas para estar auxiliando no processo, né? processo e resultado de alunos. Então, assim, esse é um processo que todo mundo precisa de todo mundo. Sim, é verdade. Então, assim, eu fico bem lisonjeado realmente por me trazer até aqui, tá? Por compartilhar um pouco
do que a área da educação física, do pouco do conhecimento, que eu digo que a gente não é domador de conhecimento 100%, mas agradeço muito. Quem precisar de mim, quem quiser algum tipo de dúvida, alguma coisa, que tem muita coisa disseminada, como a gente comentou durante toda esse podcast na internet. Abraão, tu sabe isso, eu sempre sou muito claro. Quando eu não sei, eu digo, vamos para pesquisa. Vou pesquisar, pego o artigo científico, mando pro aluno, pro cliente, eu digo, ó, o que eu achei foi isso. O que eu acho foi o que está lá no artigo, que na prática eu já vejo isso também. Então acho que é muito bom essa relação. Tá? Então quem quiser me procurar, tem no meu Instagram, é Abraão Personal com 2 L's no final, tá certo? Pode me procurar lá, às vezes estou lá na academia, eu estou na Life Academia, que é lá no Dianópolis, então geralmente estou sempre amanhã por lá. Tá? Então, sempre que alguém precisar, principalmente os contadores, fiquem bem à vontade, tá certo? Por uma dúvida, pra gente sentar e conversar, tomar um café, certo? Quem sabe a gente faz uma troca de serviço aí. Você não tinha aí. Principalmente a barriga, né, Abraão? Vamos lá. Acho que é a maioria dos contadores, né? É, Maria. Assim, Jéssica, muito obrigado também por ter aceitado o desafio de poder falar um pouco sobre algo que é tão natural para você, mas eu sei que a sua agenda é extremamente complexa para poder a gente se ajustar, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí, obviamente, quem te quiser procurar, bater um papo, enfim, deixa aí tua principal rede social, que eu sei que é a mais ativa que você tem. Em primeiro lugar, eu que agradeço esse convite. Eu fiquei lisonjeada, como eu falei aqui já em alguns outros momentos. Tiago é a case de sucesso aí. Foi uma pessoa que está comigo desde o início. E eu sou muito grata, não só pelo convite, mas, em primeiro lugar, pelo seu empenho, pela sua confiança no meu trabalho e o quanto também que você agregou e trouxe também pessoas para mim. Você realmente foi uma case, você conseguiu trazer bastante visibilidade para o meu trabalho. Eu sou muito grata a isso. É, é muito significativo para mim também poder falar sobre nutrição, sobre comportamento, porque eu vivo muito isso. E eu também procuro divulgar muito isso nas minhas redes sociais. Então, quem quiser acompanhar essa vida aí de mãe, atleta, nutricionista, ou também precisar de alguma orientação, de um acompanhamento, vocês me acham no @JessicaLFSantos. Lá eu também divulgo não só essa parte nutricional, eu gosto também de falar muito da minha vida pessoal também, assim, da maternidade, como conseguir conciliar, porque eu acho que hoje em dia existe esse gargalo assim em relação à entrega da realidade. Apesar de ser um recorte também da minha vida, obviamente, eu sempre procuro trazer a questão real das dificuldades mesmo que passa, porque todo mundo passa por dificuldade. E o que eu puder também ajudar em relação à questão dos contadores, a gente pode pensar em algumas outras formas para que eu possa estar mais presente também para conseguir ajudar vocês nesse processo, para conseguir realmente engatar numa vida saudável e melhorar a qualidade de vida e melhorar também, acho que a percepção da gente mesmo, que eu acho que o maior resultado é a gente se olhar no espelho, a gente olhar pra gente e se sentir bem, dizer, poxa, eu consegui isso aqui, eu lutei para isso aqui, eu tô feliz com isso aqui. Então, eu fico muito feliz de fazer parte do processo das pessoas, é algo que me alegra demais. Então, a gente tá junto aí nessa, numa próxima, conte comigo sempre e a gente pensar em outros projetos. Muito obrigado. Eu queria também deixar um agradecimento aqui muito especial ao Armazém da Criatividade, que é nosso parceiro aqui do podcast. Esse espaço fantástico aqui, extremamente aconchegante. Então, mais uma vez, agradecer a todo o staff aí que preparou todo esse estúdio, a Manu, que é uma pessoa extremamente ativa e bem próxima da gente, de conversar, de tirar dúvida, de colocar a pauta, Tiago, aqui é da ideia. Então, assim, foi fantástica a experiência. Obrigado também à minha presidente Sheila pela oportunidade, obviamente, de estar aqui. A meu parceiro Érico Caruso, obrigado Tamo aí por junto. tudo. Tamo junto aí. Muito obrigado, pessoal. Espero que todo mundo, obviamente, goste. E aí, acho que é o tradicional, né? Compartilha esse vídeo depois, comenta, critica. A gente não tem problema nenhum, pode falar. Ele aqui, tem medo de. Não é teto de vídeo, não. Pode falar. Segue lá no canal, né? Segue o canal no YouTube. Principalmente o canal da CAP, E a entendeu? gente vai deixar também o arroba de vocês dois também na descrição. Acho que fica até mais fácil de conseguir ser mais efetivo na busca, tá? E quem tiver sugestão também, né, Tiago? Pode pauta, entrar lá por no favor. nosso Instagram. E comentar lá, falar Comentar. que a nossa equipe vai, obviamente, pegar essas informações, a gente vai debater junto à diretoria e quem sabe o assunto que você está comentando aí seja o próximo aqui do nosso ACAPcast.
Pra falar mais. Agradecer a Papai do Céu, né? Que foi uma manhã Sim, super gostosa, sim. uma conversa Sim. muito, Proveitosa. muito dinâmica, né? E Enriquecedora. desculpa, Jéssica, a parte da dieta da lua. Mas acho que É foi que bom. foi bem interessante. É muito interessante. Você pode comer tudo, menos a lua. Menos a lua, gostei. Então, muito obrigado, Tá. pessoal. E até uma próxima, viu? Abraço. Valeu.